Oi, minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviste aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, viu? Esse espaço é todo seu, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que certamente vai pegar você que é pai, você que é mãe e que você precisa refletir sobre a educação dos seus filhos e espero que a gente consiga atingir esse objetivo com um papo leve, um trabalho bacana que você vai ter a oportunidade de conhecer por aqui. Mas antes, já quero te fazer um convite, te lembrar que toda a nossa programação da TV Câmara fica à sua disposição para você assistir a qualquer hora e encaminhar, inclusive, compartilhar com aquela pessoa que você mais gosta. Para isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho aqui da tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube, tá bom? Compromisso firmado, assim como você também precisa acompanhar as nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram e em todas as redes, basta você procurar TV e Rádio Câmara de Salvador. Mas hoje, aqui no Azeviste, nós vamos explorar a importância dos limites com base em um livro chamado Quantos Sim Cabem em um Não, onde nós somos convidados a ver o não como cuidado, vínculo e proteção, abrindo espaço para um ecossistema de aprendizados, afetos e desenvolvimento. Se prepare, viu? Que você vai mergulhar em uma perspectiva poética, científica e humana sobre como as regras que educam também constroem o futuro de crianças e das famílias. Para isso, eu convidei e já está aqui comigo no nosso estúdio a escritora dessa obra, Aline Lisboa. Ela é psicopedagoga, escritora de literatura infantil, CEO da Casa Coruja, que é um espaço de desenvolvimento multidisciplinar para a criança, mas também de apoio à família. Aline, minha querida, seja muito bem-vinda à nossa revista. Tudo bem? Tudo bom, querida? É um prazer imenso estar aqui, né, dialogando sobre tudo que eu amo, que é a infância, né, limites e falando sobre literatura, né, esse lugar da escrita para nós, enquanto norteador de criação de filhos, é muito importante. Muito bem, eu queria que antes de você falar sobre a sua atividade, sobre a sua profissão, sobre o livro, sobre a Casa Coruja, que é tanta coisa que você faz, mas queria que você falasse um pouquinho de você. De onde você é daqui de Salvador, como foi sua infância, até você se descobrir nesse universo aí da psicopedagogia e da escrita também. Bom, meu nome é Aline Lisboa, como você já muito bem apresentou, né? Eu venho de uma comunidade aqui de Salvador, né? Desde muito pequenininha, onde eu me calcei, me criei. A gente sabe que dentro dos contextos que a gente entende de comunidade, a gente sabe que tem as fragilidades, mas também tem as potencialidades e riquezas, né? De ser criança ali na comunidade, observando, né? Esse desdobrar, esses sims que couberem muitos nãos ali, né? Das pessoas que convivem com essas fragilidades todos os dias, né? Sou a terceira filha, a filha caçula de minha mãe, né? Onde eu tenho ali mais duas irmãs mais velhas, fui criada nesse lar, né? De crianças, meninas, né? Com muito amor, muito carinho, muito direcionamento dentro do contexto da família, né? E uma trajetória escolar e de estudo muito bem direcionada pela minha família. Né, onde ali eu cheguei na Universidade do Estado da Bahia para fazer pedagogia, né, sempre apaixonada pela educação e pela arte, muito dividida durante toda a minha trajetória, né, entre a arte e a educação, a música, o atuar, o escrever e a educação. Chego na universidade, me apaixono pela pedagogia, né, me especializei na psicopedagogia, que é a minha atuação clínica hoje, e não abandonei a escrita, né? A escrita foi a minha companheira ali durante toda a minha trajetória acadêmica, né? A leitura e a escrita. Eu lembro que esse processo ele começa, né, com as obrigações de universidade, que você tem que escrever ou tem que escrever. E aí eu tinha um professor muito sensível e muito querido que me apresentou um texto da Bell Hooks chamado Intelectuais Negras, né, que foi ali quem abriu o caminho para entender esse lugar da escrita enquanto mulher e negra, né, e me apossar e estar nesse lugar. Então, eu começo a escrita ali na universidade, né? Saio dela, eu tenho o portal Sotera Preta, onde eu fui articulista e sou articulista, né? E foi o primeiro passo assim de escrita para o mundo, né? Fora da universidade, da academia. E vem enquanto isso encabem um não, né? Eu sempre fui apaixonada por escrita poética e eu sou mãe,
né? Então, em casa, a minha filha, ela tem o costume de rimar tudo, assim como a criança que eu era, uma criança muito autêntica, né? Então, eu parto para essa escrita como o rimar, que traz ali, né, vários elementos, mas o educar, o direcionar com afeto, com carinho, com olhar cuidadoso, dentro dessa estética linda, feita por Júnior Pacapim, que foi a estética de crianças negras, né? Com certeza. Júnior Pacapim, que é um querido, também estará aqui com a gente em breve, aqui no nosso Azeviche. Mas, a partir do título do livro, né? Você trouxe até aqui para mim, vamos mostrar aqui, ó. Daqui a pouco também a gente vai poder falar um pouco mais sobre ele. O título do livro é Quantos Sim Cabem em um Não. Sim. E a minha pergunta é, esse título, esse desejo de escrever esse livro, tem mais a ver com a educação que você dá para sua filha ou com a educação que você recebeu lá atrás? Eu acho que se funde, é uma escrita, eu sempre digo que para crianças até 100 anos, porque é uma escrita muito forte sobre trajetória, né? Eu sempre digo às famílias que eu atendo que quando a gente transforma realidades, aquele joguinho de cintura que a gente tem ali, né, para lidar com a vida, é nesse momento que a gente mostra o poder transformador, né, do sim cabendo em cada não que a gente toma aí na nossa trajetória, né? Durante a minha trajetória, assim como toda pessoa, eu tive alguns nãos no caminho, né? Não só dos meus pais, mas os meus. E aí, quando eu chego na clínica, na verdade, é quando eu encontro a dificuldade das crianças em lidar com esses nãos, né? A minha atuação clínica, ela lida com crianças com especificidades, neurodivergências ou não, né? E todas elas têm uma fase da infância onde ela tem a frustração ali como um processo que estremece as relações de pais e filhos, né? E que muda tudo, as chamadas birras. E aí é nesse processo que vem quantos sim cabem um não, como uma forma de mostrar que quando a gente não pode algo, a gente não deve focar no que não pode, mas olhar todas as outras possibilidades que estão ao nosso redor. E isso é um ensinamento muito importante para toda a nossa trajetória, né? Enquanto adulta, até hoje eu continuo cultivando os meus sims que não couberam no não. Perfeito. E quando você fala essa questão, né, dessa dificuldade, dos limites na educação, parece que a gente vive num mundo em que o limite é algo inapropriado, né? Impor o limite parece que é algo inaceitável atualmente, né? Não somente o impor, mas receber esse limite. E eu queria que você falasse um pouco da importância de se ter esse limite nesse processo educacional, né? Ele é fundamental em que dose, em que nível para o desenvolvimento de uma criança? Eu sempre digo que o limite, né, na vida da criança, ela é a formação do caráter do adulto que a gente vai ter. Né? Não que a gente precise dizer não todos os dias, o tempo todo, propositalmente, para que a criança lide com a frustração, porque a frustração eu entendo como um processo natural da nossa vida, a gente já não pode fazer tudo desde que a gente nasce, né? E a educação, ela vem para podar e redirecionar, né? Essa criança que vai ser esse futuro adolescente e adulto. E aí entra a importância do não, né? Que inicialmente é o cuidado, é a proteção, é o não para não cair, para não machucar. Mas aí quando a criança ela vai crescendo e vai passando, né, nas suas fases ali de autonomia, o não, ele é muito mais do que o cuidado, mas o limite social para com o outro. O que é que eu não posso fazer? E como eu vou formar esse adulto que sabe o que pode, o que deve, o que não deve, o que não pode, sabe? É uma questão ali de ética e moral muito grande, né? Quando a gente calça o não. A gente está num momento da sociedade onde as discussões de infância elas têm fervilhado muito, né? Entre a gente entender o limite de respeito também para com a criança, né? Porque a gente vive numa sociedade que tende a não respeitar, de fato, a criança e seus próprios limites, né? E vontades, enfim. Mas também a gente está em um momento onde a permissividade tem sido muito grande quando a gente se fala de respeito e criar, né? E aí a gente precisa desses limites. O respeito é importante, na permissividade não. Então muitas famílias têm medo desse não, apresentando outras possibilidades, medo de dizer não, assim como medo de não dizer não. E aí coloca esse não em todos os momentos, né? Que por vezes é acrescentado até como uma forma de violência e de ferir essa criança. E a gente precisa desse equilíbrio de entender, né? O não como norteador, o não como ali algo que vai calçar a personalidade, o caráter daquela criança, mas não como uma violência ou como algo que precisa repetidamente estar na vida da criança, por vezes sem necessidade, porque aí a gente vai invalidar.
Se a criança diz não, minha mãe e meu pai dizem não para tudo, ela já não entende quando que o não ele é válido, de fato, né? Então, criar filhos, né? Ou não filhos, criar uma criança, eu sempre falo muito de quem cuida e todas as possibilidades, é um caminho de muito equilíbrio, né? A gente não pode abordar nunca extremos. A criança ela precisa desse equilíbrio da família, desse equilíbrio dos pais, desse equilíbrio de quem cuida para ser ali direcionada. Concordo com você plenamente. E na sua obra, e também em outras entrevistas, enfim, em outras ocasiões, eu lembro que você sempre menciona a expressão, né, que o não é uma ausência de amor. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, um pouco mais sobre sobre essa sua visão e como esse não ele acaba fortalecendo, né, esses vínculos de amor, de confiança, que vão se estender aí para a vida inteira. Eu sempre brinco, né? E mostro a famílias o quanto que é importante que a gente desenvolva vínculo para que essa escuta ela seja válida. Se eu chegar aqui hoje e direcionar a sua vida, e dizer assim, Cris, eu acho que você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, quem é você? Para me dizer isso. Então é isso que a gente precisa desenvolver, né? Com as crianças e com a infância de modo geral. Estar lado a lado, sabe? Estar perto, formar vínculo para que a sua palavra, o seu direcionamento, ele seja de fato relevante e importante para a sua criança. Então, esse primeiro fato, assim, que a gente precisa enxergar é que a criança, por mais que a gente diga que ela é nossa, ela é um ser no mundo que precisa formar vínculo com você para que a escuta seja válida. E aí, né, quando essa escuta ela torna-se válida, a gente precisa voltar para o equilíbrio. Porque o amor intenso, ele é permissivo, né? Então, a gente precisa desse afeto. O afeto, ele cuida. O afeto, ele analisa. Então, essa relação de afeto, de cuidado, que já está ali pré-estabelecida lado a lado, em vínculo, né, com a sua criança, ela vai ser direcionada, né? Como uma maneira de cuidar e de formar um indivíduo que tem ali os seus limites, os seus direcionamentos, né? Dentro do, claro, que a família acredita, mas dentro do que a sociedade precisa, né? Estamos vivendo em sociedade, então não é só o que eu acredito e quero e estou afim. É o que a minha filha precisa para conviver em sociedade. Então é esse não nessa correlação de amor que precisa desse equilíbrio, desse vínculo, desse fortalecimento na relação de pais e filhos, para que a gente consiga colocar aí, né, para andar. Muito bem, a gente está conversando aqui com a Aline Lisboa, ela é CEO da Casa Coruja, psicopedagoga, autora desse livro, Quantos Sim Cabem em um Não, e a gente está falando justamente sobre isso, né, da importância dos limites da infância. Então, se você está aí acompanhando, fique atento, porque o recado também já é aqui uma forma de fazer você pensar, de você refletir sobre a educação que você pode estar dando a seus filhos, sobrinhos, enfim, para aqueles que você convive. Aline, eu queria que você falasse um pouco sobre seus atendimentos, né? Como mulher preta, como pessoa preta, eu acredito que você tenha muitos contatos com famílias dos mais diversos perfis, né? Com mãe solo, em uma grande parte, não posso dizer se maioria, mas uma grande parte, famílias que não são formadas aí necessariamente por pai e mãe, né? Por um casal norteando, dando direcionamento para essa família. Queria que você falasse dos principais entraves que você encontra nesses formatos de família, na educação que elas vêm passando para os seus pequenos, né? A gente sabe que muitas vezes quando tem ausência de um ou de outro, do pai ou da mãe, há uma tentativa de suprir isso, talvez com bens, proporcionando muitas benesses, muitas outras benesses, né? Ah, eu não posso negar isso para meu filho porque já não tenho pai, então eu tenho que facilitar isso, não, porque já não tem a mãe. Então eu queria que você falasse assim dos principais entraves e dos equívocos que essas famílias acabam cometendo, achando que o não ali vai ser mais um problema para essa criança. Bom, como você bem colocou, né, são os mais variados perfis de família, né, que eu tenho atendido, entendido e apoiado aí, né, durante essa trajetória. E eu digo que, sobretudo, um dos maiores embates é essa, né, paternidade de escolha, o sim ou não para paternar uma criança, né, que a gente tem aqui no Brasil. E entender isso e lidar com isso com a criança, né, início de tudo é apresentar modelos de família,
né? Eu acho que hoje as escolas até já se abriram um pouco mais para isso, né? Quando a gente tem Dia da Família, né? Mais variadas, assim, atividades que não estabelecem necessariamente esse modelo de família onde se tem a mãe e o pai, né? Porque, infelizmente, por vezes não é esse modelo da família que aquela criança vivencia e o impacto disso, para além da ausência de conseguir dividir demandas e não ter uma mãe sobrecarregada, uma avó sobrecarregada ali que está, né, criando aquela criança sozinho, são as questões sociais que essa criança enfrenta, né? Essa criança que chega na escola e está ali com aquele modelo de família que a escola rebate, essa criança que chega nos mais diversos ambientes e entende como falta o seu modelo de família. Então, por vezes, a gente precisa ali pegar, né, demandas emocionais, psicológicas desse comportamento e redirecionar em clínica, né? E aí a gente entra no criar dessas mães, né, solos, que quando a gente fala de criar sozinho, em sua maioria são mulheres, mães solos, né? E aí quando a gente entra no criar dessas mães, a gente tem 2 pontos, que é a sobrecarga, né? Sobrecarga no maternal, essa sobrecarga que é emocional, oferecer afeto, carinho, né, ali o tempo inteiro. A sobrecarga que é trabalhar, dar conta, né, financeiramente de uma criança, mas também dar conta dos cuidados dessa criança, né? E a gente sabe que a sensação que essas mulheres elas têm, né, é sempre a sensação de que falta algo, né, de que não está completo, e até mesmo a culpabilização delas mesmas, né, da escolha do pai. Elas se culpam pela escolha desse pai, que não é presente, que não está ali apoiando. Então, o que eu sempre digo a essas mulheres, né, é sobre lavar as pulseiras antes de cuidar dos seus filhos, né? É sobre se cuidar, estar ali naquele lugar de terapia, de cuidado, né? Lá na Casa Coruja a gente tem um trabalho muito forte com a orientação de parentalidades, a orientação parental, que a gente está sempre em diálogo com essas mulheres para estabelecer ali uma força, porque a criança ela joga, a criança ela conhece o cenário, né? E por vezes ali palavras atingem aquela mãe, o cenário atinge aquela mãe. Então, o se fortalecer nesse lugar, né? De entender, de não se ver como culpada, de entender que vai faltar alguma coisa, porque é uma mulher dando conta de 1, 2, às vezes 3 crianças. Então, por vezes, há sim essa ausência. É muito importante. E aí a gente entra no não e no oferecer, né? Aqueles bens materiais à criança ali como uma forma de suprir o que é muito comum dessas famílias, né? Não só dessas famílias, mas de famílias que têm rotina de trabalho exaustiva também, né? Que termina estando ausente, não ausente de modo geral, fora ali do contexto familiar e da criação, mas ausente porque está trabalhando muito e aí retorna para casa já com presentes, oferecendo bens materiais, né? Àquela criança, explicando a criança ali, né? Que o merecimento dela está na ausência da família. Eu já tive crianças que falaram, olha, mamãe, se você não me der presente, está tudo bem, mas você pode parar de trabalhar? Não. Então, assim, a gente explica à criança que eu trabalho para você ter presente. Eu estou ausente para você ter presente. Então, a ausência implica no merecimento, e aí a gente confunde essa cabecinha, né? Essa ausência, ela precisa ser explicada quando por vezes necessário, né? Porque a gente sabe que a realidade do povo brasileiro de modo geral, mas aí a gente entra em todas as camadas desse povo brasileiro e a desigualdade social, né? São ausências justificáveis, a criança precisa comer, vestir, estudar e às vezes aquela família precisa trabalhar, mas o diálogo sincero, mais uma vez, aquele vínculo que a gente falou ali no início, ele é muito importante para explicar essa ausência. Olha, mamãe não tá, porque precisa trabalhar e trabalha para isso, isso e isso, direciona isso, vamos tentar achar um tempo, vamos ser sinceros com a criança, sabe? O diálogo e o vínculo, ele vence tudo, né? Muito mais do que o bem material, muito mais do que a forma como a sociedade apresenta os modelos de família, o diálogo e o vínculo, ele forma crianças mais fortes. Muito bom. Agora também tem uma questão, né? Que muitos pais, mães e responsáveis têm um problema, assim, uma culpabilização quando tem que dar um não. Como lidar com esse desconforto? Porque não é fácil também, né? Você vê a criança ali, muitas vezes é um pedido simples ou um pedido que você não pode fazer alguma coisa ali naquela hora, mas você até pretende fazer, mas você precisa dar aquele não. Como é que lida com esse desconforto interno, essa culpa que a pessoa muitas vezes fica por ter que negar? Você falou uma frase, né, muito importante, que é o não poder fazer,
né? E aí o lidar com essa culpa é o entender que você não pode, né? E o não poder não é por vezes o não querer, é o não poder. Então eu acho que isso já vence a culpa. Enquanto mulher, mãe, enquanto homem, pai, eu vejo muito a possibilidade do inteirismo, né? É um outro diálogo que eu estabeleço muito, principalmente com mulheres. Ser inteira. Sou mãe, psicopedagoga, empresária, escritora, apaixonada por muitas outras coisas arianas, e isso me faz inteira, uma mulher inteira. E aí esse inteirismo de desejos, vontades, poder, não poder, é o que faz a gente sentir menos culpa. Porque a maternidade, quando ela chega, ela se torna a gente, né? Eu falo da paternidade responsável também. Quando ela chega, ela se torna a gente. E aí quando a gente sai um pouquinho aí, né, somente desse lugar, entende esse inteirismo, a gente entende que somos várias camadas, e dentro dessas várias camadas tá ali o poder, o não poder, tá ali o querer, o não querer, né, e todas as outras possibilidades. Então a culpa, ela mora na maternidade, na paternidade, com exclusividade dessa atividade. E o inteirismo, eu sempre falo, a mãe inteira, não a mãe perfeita, mas a mãe inteira. É aquela ali que tem as possibilidades, o sim, o não, e tudo ali junto com a maternidade dela. Muito bem, a gente está aqui conversando com a Aline Lisboa, ela é psicopedagoga, a gente está falando sobre o livro Quantos Sim Cabem um Não, sobre essa temática, na importância dos limites na educação infantil, no contexto familiar, mas a gente vai fazer uma pausa, é coisa rápida, eu prometo que é só o tempo de uma água, a gente aqui atualizar a conversa e você é nosso convidado para o segundo bloco, então não saia daí que é bem rapidinho e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Azeviste de hoje, onde a gente recebe a Aline Lisboa, ela que é psicopedagoga, autora do livro Quantos Sim Cabem em um Não, também CEO da Casa Coruja, e a gente está conversando aqui sobre os limites na educação infantil e nesse contexto familiar. Aline, eu queria que você falasse aqui para o nosso público, para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, acompanhando também através do YouTube, sobre a linguagem do livro, a estrutura do livro, né? Como é que você estruturou ele para que justamente ele consiga atingir esse universo infantil, né? Eu acho que é um livro muito para ser lido também na horinha ali de dormir, para a criança também ler sozinha, para começar ali com essa reflexão. Como é que você fez para aproximar essa linguagem? Bom, o livro ele começa com muitas vivências, né? De clínicas, de consultório, histórias contadas. E aí eu resolvi unir essas histórias aqui, né? Nesse balãozinho aqui, onde a gente começa a falar de crianças, né? Que é a Diana, a Daiô e a Tereza, que enfrentaram ali o não, mostrando novas possibilidades ali, né? No sim. E para isso eu utilizei a poesia, porque a minha formação de base ela é a pedagogia. E a gente da pedagogia, a gente não faz nada sem pensar na aprendizagem. Então, quando a gente começa, né, colocando aqui que era de manhã cedinho e a Diana fez biquinho, a gente já está falando ali de sonoridade, consciência fonológica com essa criança, né, que está ali nessa fase de primeira infância, educação infantil e fundamental 1. Está aprendendo a ler, está escutando sons. Então, a estrutura ela é toda pensada assim, em aprendizagem do início ao fim. E aí a gente tem o que eu chamo de psicoeducação, né? A psicoeducação, ela vai ensinando a criança ali termos, coisas, assim, entender, né? Através do científico mesmo. Então, a gente fala de frustração diretamente, mostrando o que é a frustração, como entender a frustração e como vencê-la, né? Mostrando ali novas possibilidades. O meu pensar, ele é muito criativa, eu sempre fui criança, enquanto criança, né? E eu acredito muito na minha criança, que é uma criança que ainda está muito viva dentro de mim. Eu sempre fui uma criança muito criativa, sempre criei músicas, criei poesia, criei coisas, né? E aí eu me aproximo da literatura e eu não deixaria de trazer enquanto poesia no meu processo criativo, né? Da infância. Ótimo. Agora fale um pouco do papel da neurociência, né, nessa fundamentação da infância, das suas ideias sobre limites. Como é que esse livro contribui justamente para esse despertar, né? Você falou aí sobre as rimas, eu vejo que ele tem muitas cores, mas também tem outros elementos, como você citou aí, que acabam
ajudando nessa construção. Então, fale sobre esses elementos um pouquinho e como a neurociência age nesse campo. A neurociência sempre foi uma busca minha a nível de estudo, né? Sempre que eu comecei a me desdobrar ali nos casos, a estudar casos, eu tinha uma abordagem ali voltada, né, para a neurociência de fato. E aí, quando a gente conhece a neurociência, a gente entende como que funciona o cérebro da criança. Como que funciona, o que é que está em desenvolvimento, o que já desenvolveu, as áreas do cérebro onde a gente desenvolve ali o vínculo, né, onde a gente desenvolve ali a infância como um todo. Então, com a afetividade de trazer cores, elementos como fruta, esse rostinho que está zangado com a frustração, mas que voltou a sorrir, né? Vai ali direcionar a criança a lidar com tudo. Então, assim, a neurociência é o norteador do meu trabalho de modo geral, né? Quando eu falo sobre estabelecer vínculo, eu falo sobre o sistema límbico, né? Quando a gente fala sobre frustração, a gente está falando também sobre diversos transtornos, como TDAH, como o autismo, que tem ali baixo limiar de frustração, rigidez cognitiva, né? E muitos outros fatores. Então, vem como norteador para a psicoeducação, né? Do meu trabalho de modo geral, assim. Eu sou realmente uma apaixonada por mente humana e neurociência. Já tô percebendo. E eu queria que você falasse um pouco agora do trabalho na Casa Coruja, né? Sim, Que é o sim, que norteia também, é lá que você faz seus atendimentos, é sim. lá que você tem esses vínculos, essas relações com as crianças. Então, fale um pouquinho desse trabalho, como é que funciona, para que as pessoas também que estão em casa nos assistindo possam conhecer. Sim, claro. Né, a Casa Coruja é ali a minha segunda filha, eu sempre brinco, Uhum. né? Que é a minha empresa, né? Eu venho para a psicopedagogia clínica atendendo em uma outra clínica, né? E aí eu comecei a ter pacientes, e aí o volume de pacientes cresce, e aí eu observo que também a abordagem precisa mudar, né? A Casa Coruja hoje ele é um ambiente clínico de atendimento, mais espaço, né, de acompanhamento multidisciplinar à criança, para além de mim, tem outros profissionais, né, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, que atendem essas crianças nesse espaço. E a abordagem precisava mudar, porque eu trago comigo algumas abordagens, né, que são científicas, mas que já existiam, né, como a gente sempre sabe, que são ancestrais, né? Quando a gente fala do explorar infantil enquanto um pilar muito importante para o desenvolvimento, eu falo também do brincar livre indígena, eu falo também do aldeado indígena, né, que está ali em contato com a natureza, assim como eu falo também, né, das modalidades do brincar africano, que a gente preza muito dentro das teorias humanistas, dentro da teoria construtivista que a gente tem lá na Casa Coruja. Então, é um espaço de acompanhamento multidisciplinar, onde a gente tem terra, né, agora a gente está lá com um cagadozinho que os meninos amam ver, dar comida, brincar. E a gente está colocando as crianças para desenvolverem dentro das terapias científicas que a gente conhece, né? O TCC, a terapia cognitivo-comportamental, o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né? A psicopedagogia de praxe, que a gente tem ali os jogos, as brincadeiras, os testes, mas tudo isso dentro de um ambiente que proporciona o explorar para o desenvolvimento. Então, esse é um diferencial que a gente enxerga, né, potencialidade na Casa Coruja para o desenvolvimento das nossas crianças, das crianças que nós atendemos, né? De toda criança que chega até nós, assim, para ser acolhida, recebida e precisa dessa mão, né, para ir alçar grandes voos e se desenvolverem. Onde fica a Casa Coruja? Qualquer pessoa pode ir lá? Como é que se dão os atendimentos, os agendamentos? Explica um pouquinho. A Casa Coruja atualmente está no Cidadela 3, né, na Senador Teotônio Vilela, ali entre a CM e Parque Bela Vista, né, aqui em Salvador, Centro Comercial de Salvador. Né. Temos as nossas redes sociais, que é @Casa Coruja da Infância, né, onde tem os direcionamentos de link para o WhatsApp, para e-mail, né, nossas portas estão sempre abertas a receber famílias também que queiram chegar, conversar, mas a gente tem, né, as agendas e agendamentos de horário, né, que podem ser feitos tanto pelo Instagram, por e-mail, WhatsApp, ali sendo direcionadas, né. Maravilha. Agora falando um pouquinho sobre essas experiências que chegam na clínica, né? Sim. Eu imagino que em tempos atuais, tempos de redes sociais, tempos de celular, que são muitas vezes entregues nas mãos dessas crianças. Recentemente a gente teve casos divulgados e denunciados, felizmente, sobre a adultização nas redes sociais, e eu imagino que tudo isso permeia o seu trabalho ali. Né? Então, eu queria que você falasse sobre esses principais erros que são cometidos na educação dessas crianças em tempos atuais, em que a gente precisa lidar com essas ferramentas que são
ótimas para o nosso dia a dia, as ferramentas tecnológicas, mas que a gente sabe que existe um uso exacerbado e muitas vezes esse uso é até mesmo proporcionado pelas famílias naquela tentativa de, ai não, não estou com muita paciência, tome aqui o celular, eu não vou Exatamente. agora te explicar isso, tome aqui o celular, eu não vou te dar essa negativa agora, tome aqui o celular. Então, fale um pouco sobre esses principais erros. Quando eu vi, né, essa polêmica que tivemos ultimamente acerca da adultização de crianças, né, e ser discutido amplamente aqui no Brasil, eu confesso que eu fiquei feliz sobre esse assunto estar sendo discutido, né? Eu sempre me coloco a favor, né, da internet e do seu uso por adultos e crianças. Inclusive lá na clínica a gente tem elementos, né, para trabalhar atenção, para trabalhar foco, onde a gente utiliza sim, né, a internet e a tecnologia como um aliado, porque a gente está numa geração onde a gente dizer que a gente vai se abster de tecnologia para trabalhar com crianças é assim meio que impossível é sair desse mundo. Contudo, eu acho que as famílias precisam se organizar, estruturar-se de fato. A sua família, ela está pronta para receber, né, uma criança e essa criança está pronta para receber redes sociais, assim como a internet, porque a fiscalização ela precisa ser contínua quando você tem uma criança com redes sociais, né? E ao falar sobre entraves e adultização e clínica, né, e infância, nesses anos que eu tenho de clínica, eu já vi e vivi, né, muitas coisas devido à internet. A gente começa pelas dancinhas, né, e meninas e meninos expostos ali, né, a músicas que por vezes estão sexualizando essa infância, e ali a gente tem traços de adultização também. A gente também está ali com redes sociais, com as redes sociais que a gente utiliza para se comunicar comumente, né, e ali essas crianças tendo acesso livre e liberado, né, ao mundo aqui fora, dentro das telas, ela tem acesso também a todos os tipos de pessoas. Então já recebemos sim crianças sendo aliciadas ali pelo celular, pela internet, trocando mensagem. E o que é adultizar? É você colocar a criança em situações, meios, né, onde ela ainda não está pronta para lidar. Missões que elas não estão prontas para lidar. E a internet é uma dessas missões. Uma criança sozinha, ela não está pronta ali para lidar com a rede social, para lidar com as dancinhas, para lidar com as exposições, porque ela não se protege. Então, o papel do adulto, eu sempre digo, e eu não falo o adulto que cria, eu falo o adulto enquanto sociedade, né? Porque o que foi exposto aí para a gente, enquanto adultização e que estava acontecendo, foi o papel social, né, que a gente tem ali de linhagem, até mesmo do ECA, que a sociedade ela tem o papel de proteger, né, a criança, de modo geral. Então, a gente, enquanto cidadão mesmo, tem, né, esse papel de estar cumprindo com o combinado, cumprindo com a lei, que é proteger as crianças. Mas, enquanto pais que norteiam, que criam, é muito mais importante que estejamos atentos, né, atentos às redes sociais, que estão ali oferecendo, por vezes, jogos de atenção, né, por vezes ali informação, né? Minha filha, assim, quando ela tem acesso a qualquer coisa da internet, ela volta por vezes com informações positivas, sabendo coisas novas ali, né, através daquilo, mas a fiscalização precisa ser constante porque é o mundo aqui fora, dentro das telas, né? E eu tenho certeza que nós, enquanto pais, não largaríamos nossos filhos sozinhos na rua. Então, a gente também não deve largar sozinhos com acesso à internet. Muito bom. Falando agora um pouco sobre essa questão também da sala de aula, né? Porque essa falta de limites em casa, muitas vezes, ela pode e acaba, que a gente sabe, com exemplos práticos que a gente tem também, reverberando na sala de aula, por exemplo. Aquele jovem, aquela criança que acaba sem ter a linha do respeito com aquele professor, com o supervisor, com o coordenador da escola. Então, o que é que você diria para esses educadores que muitas vezes recebem essas crianças, que já vencem os limites estabelecidos em casa e também acabam tendo essa dificuldade de receber os limites numa escola? Eu sempre digo que a escola é um processo muito mais difícil, porque ele não é um processo clínico, não é um processo de psicoeducação. Quando a criança ela chega na minha clínica, né, apresentando comportamentos que a gente considera inadequados, a gente vai tratar. E a escola ela não tem esse papel de tratar comportamentos inadequados. Ela tem o papel ali de educação norteadora e ensinar e aplicar conteúdos e realizar atividades, tudo dentro de um tempo cronometrado que o professor está seguindo. E ali, por vezes, a gente tem um embate cujo ambiente escolar não dá conta, né? Estabelecer diálogo com a família é primordial, mas também nem sempre dá certo. Então, existem momentos em que o professor e a escola eles se veem, de fato, sem saída, né? E aí é aquele apelo que a gente sempre faz às famílias para estarem
com a escuta mais cuidadosa com relação a professores e à escola. Né? A gente sabe que por vezes a escola também falha, tem ali, né, todas as camadas que a gente tem, até mesmo de preconceitos e de tudo que se estabelece na sociedade que está dentro da escola também. Então, por isso que essa escuta tem que ser atenta e cuidadosa, mas ela não deve ser banida. Porque é muito interessante a gente ouvir o que é que esse professor está dizendo que está acontecendo em sala, o que é que essa coordenação está dizendo que está acontecendo em sala, para a gente ser um aliado. Porque a escola sem a família, para algumas crianças, ela não funciona. Com certeza, assim como a família também sem a escola, vai ter sempre essa dificuldade também, né, de fazer o todo. Eu acho que é uma parceria de extrema importância que a gente não pode abrir mão nem de um e nem do outro. Além de sobre o livro, onde é que as pessoas podem encontrar? Já está disponível para venda? É somente através do Instagram? Como é que podem fazer? Então, existem alguns pontos aqui de Salvador, né, onde a gente encontra Quantos se encabem ou não, mas o principal é a editora Alguns, né, que foi a editora que lançou Quantos se encabem em ou não, né, inclusive aproveito para deixar o meu carinho e o meu abraço a Mel Adum, a minha editora querida, né, que está ali recebendo projetos e mais projetos, às vezes muito rápido, porque eu sou muito produtiva e criativa, mas sempre com um afeto muito grande pela minha escrita. E ali na editora Alguns Toques Negros, a gente tem links onde a gente pode comprar, receber em casa, né? E ter acesso a essa literatura de forma muito fácil e tranquila. E é um valor bem acessível, viu? Vai lá pesquisar que você vai ver que eu não estou mentindo. Já dei uma curiada, um valor acessível, dá para todo mundo adquirir. Excelente leitura para as crianças, então não abram mão de fazer, de proporcionar esse momento, inclusive de você ler para o seu filho. Acho que é essencial, né, Aline? Esse momento, fazer essa paradinha ali, qualquer 10, 15, 20 minutos do seu dia, para ler um livro que é pequenininho, é curtinho, mas é bem gostoso para ler com sua criança, né não? Exatamente, né? Sempre falo que essa leitura de pai e filho, de quem cuida e filho, fortalece vínculos ali, né? Para além de todos os outros ganhos que a leitura tem. É o repertório, são palavras novas, é o desenvolvimento da fala, mas, sobretudo, o vínculo da criança crescer e dizer: o meu pai, a minha mãe, a minha avó lia para mim. É muito importante. Pois é, Aline, foi ótimo ter você aqui hoje com a gente. Uma conversa boa, fluida e muito importante, acredito, para toda a família. Mas mande seu recado aí para quem está em casa nos assistindo. Faça suas considerações finais, né, sobre a importância de se aprender também com os limites nesse processo aí na infância. É o que eu sempre digo a famílias e pais, né? Se você não está dando conta em casa de nortear, a gente sabe que criar é uma missão difícil. Peça uma mão, peça ajuda, tenha profissionais ao seu lado, né? Que vai te ajudar a lidar com a culpa de quando dizer não, que vai te ajudar a entender o que são limites e como direcionar esses limites, né? E que, sobretudo, vai ajudar a sua criança, porque ajudar famílias e ajudar crianças, né? De um modo geral. Muito bom, obrigada mais uma vez por sua presença. Adorei te conhecer pessoalmente. A gente já vem se falando no Instagram. Quantos sim cabem em um não? Está aí disponível para venda e você pode adquirir, claro, e também ter esse momento aí com o seu filho, com sua filha, com a sua família, tá certo? Por hoje, o Azevich vai ficando por aqui. Já deixo a dica para você que no nosso canal do YouTube tem todos os programas à sua disposição. Viu aquela entrevista que você quer rever, quer indicar para aquele amigo seu que não conseguiu assistir o programa aqui na tela da TV Câmara em 12.3? Então vá lá, pegue o link e já encaminhe para o seu amigo. Se você quiser ir agora para o nosso canal do YouTube, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e automaticamente você vai estar lá à vontade no nosso canal do YouTube. O Azevich fica por aqui, mas semana que vem, na próxima segunda, 1 da tarde, a gente tem um novo encontro marcado. Um beijo!